Bom dia, igreja. Bom dia. A jata, a gente veio para cá rápido, caiu. Muito bom. Olha, como você já sabe, você da internet, bom dia também. Hoje estamos aqui iniciando o mês da família. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus. Família é bom, gente. Família não é bom? Amém. Família é muito bom. Nós vamos começar conversando com vocês alguns pontos interessantes, mas eu quero agradecer, antes de mais nada, ao pastor Léo, Raquel, pela oportunidade de nós estarmos aqui inaugurando, né, amor? Estamos inaugurando aqui esse mês que alguns casais estarão aqui compartilhando palavras, talvez experiências com vocês também, ok? Muito bom. Pastor Léo e Raquel são líderes, né, do Ministério de Família. Quando estiveram ontem aqui na Escola de Fé? Maravilha, foi muita bênção, né? Vocês são corajosos, hein? Estão aqui de manhã cedo, maravilha. Olha só, o tema que foi proposto para nós, como ministério, esse mês, esse ano, foi recomeços. Mas quando a gente pensa em recomeço, pensamos às vezes em sempre dar um restart, né? Deixar coisas velhas, pegar as novas, aquela coisa toda. Mas quando eu estava elaborando a mensagem com a Djanira, me veio também algo precioso de você resgatar situações que você deixou de fazer em família, né? Como casal, como filho, pais, filhos e tal, né? Você resgatar algo que deixou lá atrás, porque a rotina ela vai ocupando. Nós temos vivido muito isso atualmente, né? Alguns anos, há 6 anos atrás, tivemos a nossa primeira filha e tudo mudou. A nossa vida parece que faz um loop. Não sei se você já pulou de paraquedas, algo do gênero, já pulei. E quando o cara chegou lá e falou assim, quer dar aquele looping? Falei, quero. Puxou a cordinha assim, 360 graus. É mais ou menos assim, né? Os filhos mexem demais com a nossa rotina. Tudo estava em céu de cruzeiro e ficou melhor ainda, claro, mas com muito mais energia, intensidade. E parece que não sobra tempo para nada, né? Mas você tem que se relembrar de quando era no início. Então, Deus quer também relembrar, assim como tem feito comigo, com ela, né? Trazer de novo para o nosso casamento, para a nossa vida familiar, aquilo que nós fazíamos antes, que era bom. Casamento é bom, família é bom, não é bom? Amém. Graças a Deus, família é projeto de Deus, queridos. Cadê o controle aqui? É isso aí. Vamos lá. Opa, espera aí. Família, projeto de Deus, e nós vamos conversar aqui sobre o plano original. O tema de hoje é plano original. Por isso que às vezes você tem que voltar, rememorar aquilo que Deus plantou lá atrás, né? Então, até brincando no primeiro culto, quando nós namorávamos, né, eu e ela, era aquele perfuminho do melhor, né, cheirosinho, botava até no cabelo, né, um macete aí, botava no cabelo para não sair. Agora, hoje não, hoje você vai sair, bota qualquer roupa, sai de chinelo, aquela coisa toda. Não, tem que voltar. Então, faça isso. Pequenos costumes, hábitos, têm que voltar a existirem, né? Isso você vai dando importância, você vai valorizando, né? Cada vez mais retomando. Então, plano original. 3 coisas nós queremos lembrar você nessa manhã, e nós vamos fazer de modo que dê tempo agora, né? Isso. E vamos conversar também sobre 3 práticas. Como diz a palavra, como diz aí o nosso F News, né? A prática da palavra que nos conduz a uma vida vitoriosa todos os dias. Não adianta eu entender, conhecer, se eu não praticar. Não é verdade? Então, vamos lá, vamos em frente. Essa palavra, ela só tem... Bom dia a todos, primeiro. Essa palavra só tem valor se ela entra em prática na sua vida, né? Se ela é só letra, vai ser mais um bom livro que você tem em casa. Talvez você tenha outros livros que alguém te recomendou um dia, mas essa palavra, esse livro, ele tem um poder diferente, porque ele é o próprio Deus. Deus e a palavra são a mesma coisa. Então, na verdade, quando você coloca em prática essa palavra, você está colocando o poder de Deus em ação. E isso é maravilhoso, e ela está disponível. E o que a gente queria começar falando nessa manhã, o Rodrigo já falou, né, sobre o plano original. Deus tem um plano para a família, né? E a primeira coisa que a gente queria te relembrar nessa manhã é que a família é um projeto de Deus, foi feita para dar certo. Talvez o que você esteja vivendo, né, não esteja, perfeito na forma que você imaginou, idealizou a sua expectativa, mas o que eu queria te falar nessa manhã é te relembrar que a família é um projeto de Deus. E tudo que Deus projeta é para dar certo. Tem a marca da eternidade. Tudo o que Ele faz tem a presença dEle. Então, se você se submete, se você se coloca nesse lugar de entender que é plano de Deus, por mais que você veja as circunstâncias, a gente vai falar aqui, né, que na verdade ninguém nasce, ninguém é perfeito.
Você pode ser uma pessoa maravilhosa, incrível, linda, cheirosa, mas você não é perfeito. Você não é perfeito. E quando você tem essa consciência que você não é perfeito, mas você tem um plano, existe aonde buscar a perfeição. Existe um Deus, sim, que Ele é perfeito. Ele é uma rocha inabalável. Ele é quem você pode confiar e consultar. Né? Aqui isso me lembra quando você compra um equipamento novo na sua casa. Você sabe como funciona? Alguns a gente sabe, né? Você compra um celular, você não olha o manual, você já sabe como funciona. Geralmente você usa uma mesma plataforma, você vai seguindo. Mas se você compra um equipamento novo, que você nunca usou, normalmente é bom você dar uma olhada no manual, né? Eu não tenho muita paciência para manual, o Rodrigo já gosta mais de manual. Mas eu quero saber qual é. Eu dou uma gugada ali para ver se tem alguma dica, né, de como botar aquele equipamento para funcionar. Porque o manual, o fabricante, quem projetou aquilo, sabe quais são as funções. Para você extrair o maior potencial de qualquer coisa, você precisa entender, conversar, você ler quem projetou. Né? E da mesma forma na nossa família. O segredo, e aqui a gente já passa para a nossa primeira frase, o segredo é buscar a instrução do fabricante, porque Deus, quem idealizou, Ele sabe como fazer funcionar. Porque, além de criar o projeto família que Ele fez, Ele te projetou. E Ele te colocou nesse lugar. Então, Ele sabe como deve funcionar a família e Ele sabe como que as suas características, o potencial que Ele colocou em você, aquilo que você carrega para a eternidade, aquilo que tem sobre a sua vida, como que funciona no ambiente de família. Isso é maravilhoso. Isso aqui, a gente vai para o nosso segundo, hoje aqui, a gente vai aqui tentar cumprir aqui todos os pontos. E o segundo ponto é que a construção da nossa casa é uma jornada de aperfeiçoamento. Esse ponto é meu. Então vai. Tadinho, né? A construção da nossa família é uma jornada de aperfeiçoamento. Tem alguém perfeito aqui? Não, né? Olha, eu não sei se é o seu caso, eu já morei 6 anos sozinho. E naquele período eu era perfeito, porque tudo funcionava de acordo com o que eu pensava, do meu jeito, é ou não é? Aí quando você casa, sai dessa caixa, dessa bolha, parece que tudo dá uma ruptura danada, não é verdade? Não há ninguém perfeito, né? O mundo não gira ao seu redor, mas você gira ao redor do mundo, não é verdade? Então, construção, não vem não. Não, eu ia falar de mim. Eu ia falar de mim. Eu ia falar assim, ele gosta de tudo organizadinho, fechadinho. Eu tenho o Ministério das Portas Abertas, gavetas, armários, eu vou abrindo tudo. Eu gosto de luz acesa, eu adoro luz. Luz comigo, assim, eu sou filha da luz, gente. Então, eu gosto... Acendo todos os interruptores, ele vai atrás, fechando as portas, fechando as gavetas. Então, mas como que você não consegue fechar até o final? Eu não sei, porque talvez uma criança chama, você já viu mãe indo até a cozinha, sai do quarto até chegar à cozinha? O que você faz? Você faz tudo menos chegar na cozinha, porque é um chamando, outro brigando, outro caiu a coisa no chão. É uma confusão. Então, assim, eu tenho o Ministério das Portas Abertas, portas, gavetas, Ela tudo, é né? menina da luz e das portas abertas, é realmente. Isso é um desafio para ele, sem dúvidas, né? Quando um doutor topada na testa, numa porta do armário. Queridos, nós não somos perfeitos, né? Mas saiba que temos entre nós alguém que é perfeito. Aleluia. Na verdade, isso nos dá um conforto, uma saúde, um descanso tão grande, que por mais que eu erre, ou ela erre, ou nós não nos entendamos em alguma situação, nós temos alguém que é o mediador dos mediadores, né? Intitulado por Jesus, hoje é o Espírito Santo que está entre nós, né? Ele media, ele cuida, ele acalma, ele esfria aquele que está efervescente ali, está fervendo, está caloroso. Calma, é ele, o Espírito Santo, ele sabe mediar todas as coisas. Então, essa parte também era minha, mas tudo bem. Você pode ser uma pessoa maravilhosa e eu também. Como diz aqui, lindo e cheiroso, mas ninguém é perfeito, né? Ninguém sabe tudo, ninguém nasceu pronto e nós estamos em construção. Quem está em construção aí? Maravilha. Nós fomos criados em perfeição por Deus, mas não nascemos prontos para lidar com as situações. Tudo é um desafio. Casamento é desafio, ser pai é desafio, ser filho também é desafio. Na verdade, quem é filho diz amém aí. Amém. Graças a Deus tem um papel importante nessa história. Então, vamos lá para Provérbios rapidamente. Aqui, Provérbios capítulo 27, versículo 17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro se afia, sai faísca, sai calor, né? Sai atrito, é imposto ali um atrito, claro, mas mais afiado vai sair esse resultado. O resultado vai ser melhor, não é verdade? Quando Deus institui uma família, Ele a institui em perfeição. Ele já sabe quem será.
Deus, eu não conhecia Djanira, embora eu achasse que conhecia. Tinha várias né? expectativas. Nós nos apresentamos aqui, eu conheço Djanira há um pouco mais de 30 anos. Né? É isso aí, tem bastante tempo. Nós nos conhecemos quando éramos pequenos, né? Eu tinha 16 anos, ela tinha 13, né? Por aí, a mãe dela fazia uma reunião de oração em casa, eu ia lá e tal, mas eu não ia para namorar, gente, eu ia para namorar Jesus, tá bom? Eu não sei, mas eu, enfim. E depois a vida distanciou a gente e tal. Boa, né? Aprove ao Senhor nos reencontrar anos e anos depois. Estamos há 14 anos casados e até hoje nós entendemos que precisamos dia a dia... Estamos na jornada de aperfeiçoado. Estamos certo. no forno, crescendo, sendo edificados, um polindo o outro, um colocando, ajudando a sentar um tijolo acima do outro, e assim é a nossa jornada. A jornada familiar é uma jornada abençoada. A família é um campo fértil de atuação de Deus, você entende isso? Quando Deus começou, antes de todas as coisas, a família é a base. Se nós aprendemos na escola que a família é a base da sociedade, muito mais para biblicamente falando. Deus, antes de instituir qualquer coisa, qualquer instituição, Ele instituiu a família. A família é a base e com uma família saudável, certamente nós teremos uma sociedade, uma igreja também saudável e proeminente. Amém, queridos? Muito bom. Mas nós estamos em construção e aqui está uma prova disso. Embora haja um afiar aí diário, o resultado vai ser cada vez melhor. Amém? Amém. Nós somos juntos nós somos mais fortes. Se eu estou separado dela, nos projetos, nas escolhas, nas decisões, eu sou uma força. Agora, se eu estou junto com ela, nós somos mais fortes. Nós temos um costume desde o namoro, que é sempre compartilharmos escolhas e decisões. Né? Isso a gente já combinou desde lá de trás, não foi verdade? Olha, amor, seguinte, a gente vai entrar no casamento, temos as nossas famílias, eu tenho a minha, você tem a sua, né? Não dá para desacoplar a família, é todo mundo junto. É o pacote. Mas assim, as decisões que você tomou com a sua família até hoje, agora tem que ser compartilhadas comigo e as minhas também. E nós temos vivido assim, tem sido bom, tem sido proveitoso. Então, as minhas escolhas, as minhas ideias, eu compartilho com ela, porque certamente ela vai arredondar, ela vai vir com uma suposição, ela vem com algo a acrescentar, e eu também, né? Ela é força para mim, e eu sou força para ela. Está pegando isso? E na vida familiar, todos nós temos que realmente nos ajudar e nos apoiar. Provérbios capítulo 1, versículo 7, também fala, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos não, eles desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, querido, escolha ser sábio. Não adianta que você não é dono da razão. Posso te falar? Você pode estar até cheio de razão. A louça tem que ser assim, seca a pia, aquela coisa toda. Lembra? Você pode estar cheio de razão, mas a forma, às vezes, quando você vai falar, você perde. E eu tenho aprendido muito sobre isso. Não saber lidar, às vezes, é 50% do campo vitorioso, né? Você quer falar alguma coisa? Não, eu estou falando que é afiando, afiando. Cada um tem um jeito, então esse caminhar é um afiar. É um afiar mesmo. E Provérbios capítulo 24, lá no verso 3, também fala, com sabedoria se edifica a casa. Igreja, com sabedoria, não é somente, né, com a sua forma de pensar, e com inteligência ela se firma. Só que essa sabedoria nós temos que buscar na fonte certa. Não é o que eu acho, o que eu penso, mas aquilo que Ele fala através da palavra. E Ele vai te polindo, vai trabalhando. E no versículo 5 também fala que um varão sábio, ele é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Na nossa versão mais comum aqui na palavra, né, na igreja, a versão da revista e atualizada, diz lá, mais poder tem o sábio do que o forte. Você crê nisso também? Na força da minha inteligência, na força do meu conhecimento é uma coisa, naquilo que eu sei, mas quando vem a sabedoria divina, a coisa é diferente. E o homem de conhecimento mais do que o robusto. A sabedoria, ela é recebida de Deus. Você pode buscar a Deus. Na palavra diz que Deus dá sabedoria liberalmente. Se você tem necessidade de sabedoria, você tem uma fonte inesgotável. O Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria para a sua vida. Basta você buscar. Né? E isso vem com o temor do Senhor. Mas aqui também a gente entende nesses versos que o conhecimento, né, como executar essa sabedoria, como transformar ela em ação no seu dia a dia, é uma decisão minha, é uma decisão sua, é uma decisão nossa como casa, como família. Né? Receber a instrução, responder. Esse responder é onde você vai consolidar.
você vai edificar, de fato, a sua casa. Então, já falamos, né, o primeiro ponto, que a família é um projeto de Deus, foi feito para dar certo. Falamos que a construção da nossa família é uma jornada, não acontece da noite para o dia, nesse caminhar que você está sendo desafiado, nesse caminhar que você está sendo aperfeiçoado. E a gente queria falar também que somos diferentes. Ninguém é igual, mas somos complementares. Quando você tem essa consciência, né, que você não é perfeito, você não é pleno sozinho, né, você pode ser mais potente quando você está em conjunto. E a família, esse elo, né, maravilhoso de crescimento. E até no mundo dos negócios, você vê as teorias da administração moderna, grandes corporações já entenderam que os times de alta performance são times diversos em gêneros, diversos em faixas etárias, diversos em experiências, diversos em formações, porque, na verdade, gente igual concorda, né? Gente igualzinho a você vai concordar. Gente diferente te desafia, né? Eu desafio o Rodrigo diariamente, ele me desafia, porque somos diferentes, temos uma história, uma formação, temos jeitos, temos personalidade. E quando a gente entende que a gente anda junto, né, um complementando o outro, né, um auxiliando o outro, os nossos pontos cegos somem, né, ou diminuem, pelo menos, né? Porque é isso, quando você entende que você na sua família, você tem ali um elo você tem todo o potencial para dar certo. Primeiro, porque, mais uma vez, lembra? Deus que criou. Ele te criou, ele criou a família, ele te criou. Então, ele tem um plano perfeito. E quando você entende, tem consciência que você dentro desse contexto, as suas características, o seu potencial, junto com o potencial do outro, aí está a fórmula de sucesso, né? E isso é maravilhoso, porque há potência na complementariedade. Mas isso não é óbvio, isso não é fácil, isso exige muitas coisas da gente. Primeiro, humildade. Eu não tenho todas as verdades, eu não sei de tudo, né? Eu achava que eu sabia muitas coisas sobre organização, sobre planejamento. Depois eu percebi que não era assim, não era tão completa. E é isso. Na verdade, quando você entende que quem está do seu lado está ali para te complementar e te sinalizar coisas que você não consegue enxergar, porque a sua maneira de ler situações, de processar informações é diferente. E quando você tem essa humildade, fala assim, me ajuda. Hoje eu sei de longe que eu sou uma pessoa muito melhor para a tomada de decisão do que quando eu comecei a me relacionar com o Rodrigo. Porque ele consegue fazer umas perguntas e fala assim, eu nunca pensei sobre isso. Mas, nesse fazer a pergunta, a pessoa te desafiar a enxergar pontos que você não está enxergando, que não são óbvios. Para você está óbvio, você está determinado numa coisa, e você vai compartilhar, olha, entra aqui comigo, olha isso aqui como é perfeito, maravilhoso. E aí ele fala, não, perfeito, maravilhoso, mas você já viu aquilo ali, isso aqui lá? Você já levantou assim para ver como é que está embaixo? Não é do meu jeito, né? E é isso, quando você tem essa consciência que você não é perfeito, mas o que você tem, o que você carrega, junto com o que as pessoas que estão com você carregam também, aí tem poder, aí tem potência, né? Só que é importante você lembrar que dentro de uma casa, cada um tem um papel, tem uma responsabilidade. Não adianta você, por mais maravilhoso que você seja, você não pode executar papéis que não são teus, né? Você, como mãe, não dá para você ser pai. Ah, mas espera aí, Janeiro, você não sabe do meu contexto familiar, não sei o quê, eu não tenho mais pai, não tenho... Pode ser. E eu te respeito por isso, mas o que eu queria te dizer nessa manhã é que para que você exerça melhor o seu papel, entenda o seu papel e seja excelente naquilo que Deus colocou na sua figura. Se você vai ter que cumprir outros papéis também, amém, Deus vai te capacitar, vai te dar graça, vai te dar favor para que você possa executar também, mas, em primeiro lugar, execute o seu papel. Estava falando aqui no primeiro culto, quem já usou uma roupa que não cabe em você? Ninguém? Só eu? As mulheres têm mais essa tendência, né, de botar uma roupa que já não cabe mais, mas você, hoje vai. Não comi aquele brigadeiro essa semana, vai entrar. Ou um sapato. O que acontece? Você fica desconfortável. Você fica, né, sem flexibilidade, você fica apertado. Não é bom. Você fica mais preso. Ou um sapato apertado, como é que é? É horrível. Ou uma bolsa muito pesada. E, às vezes, quando a gente quer exercer papéis que não são nossos, é isso, você fica pesado, você fica lento, você fica desconfortável, você não flui, porque não é o teu papel.
E é maravilhoso saber que a palavra de Deus, ela traz luz para cada um de nós. Ela é a própria luz, é o Senhor falando, e Ele fala sobre o papel de cada um dentro do lar, dentro da família. A gente não vai conseguir ler todos os versos, mas aqui já fica o dever de casa para você, em Efésios 5, dos versos 22 ao 28, e depois também no capítulo 6, também de Efésios, do verso 1 ao 4. Avançando aqui, queridos, vamos passar para alguns pontos importantes. Cadê os homens aí, maridos? Olha aí, é isso aí, gostei. Maridos, amor e entrega total. Lembra que desde o Éden, né, Deus foi o primeiro exemplo. Ele fazia questão de visitar o homem e a mulher todos os dias, conversar com Adão, instruí-lo, e passar transferência de conhecimento, de forma de relacionamento, e assim também é conosco esse início. Não adianta eu querer ter uma casa abençoada se eu também não tomo a primeira atitude, não tomo o primeiro posicionamento, eu não posiciono a minha casa. O Provérbios fala que a casa ela é edificada através da sabedoria da mulher. Lembra disso? A mulher sábia, diga aí, cadê as mulheres? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a responsabilidade de dar uma direção é do homem. O homem é o cabeça, o homem foi instituído com essa autoridade. Então, a mulher, ela sim vai edificar sob uma direção, sob uma cobertura, sob uma segurança promovida por nós. Isso tudo começa com amor e com uma entrega total. Se eu não me entregar totalmente para ela, como é que eu vou esperar que ela se entregue totalmente para mim? Então, lá em Efésios, no capítulo 5, rapidamente dizendo, no versos 25 a 28, depois você pode ler com calma, mas diz lá, olha, maridos, amem as esposas como Cristo amou a igreja. Nessa versão aqui que ela gosta tanto, hoje eu deixei, dê liberdade, dê o máximo de amor à esposa, é a versão da mensagem. Maridos, dê o máximo de amor à esposa, faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por uma entrega total, tem que ser de todo. Se você não for de todo, se for parcial, uma vida parcial não dá certo, sempre vai viver na imparcialidade, e aí nós temos que seguir assim. Pode passar. A mulher, qual o papel da mulher? É de submissão à liderança do marido e respeito, né? E aqui, mais uma vez, né, você entende que o que Deus está falando é a verdade, é o plano perfeito. A gente falou do plano original. A gente sabe que tem muitas famílias disfuncionais, pessoas disfuncionais que querem assumir papéis que não são seus papéis, e isso gera, né, tensão, né? E quando você entende que você se submete ao seu marido em respeito, em amor, sabendo que Deus estabeleceu. Primeiro, quando você obedece a crescimento, a bênção na obediência, quando você se submete à palavra de Deus e submete àquilo que Ele diz, à instrução dEle, isso traz segurança, isso traz a bênção de Deus sobre a sua casa. Amém? E lá também lá nos versos 22 a 24 fala o seguinte, esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo fez a igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao seu marido. Amém? E agora um recado para os pais, nós que somos pais. Educar com disciplina é necessário, mas sempre buscando a instrução que vem do Senhor. E para isso nós temos que buscar o Senhor. Se nós não buscarmos o Senhor em primeiro lugar, como é que vamos transferir algo dele para os nossos filhos? Algo dele para os nossos irmãos, para os nossos parentes? Não tem como. Nós temos que ser, a busca tem que começar por nós, né? Educar com disciplina. Isso é necessário. Calma, amor. Acelera não. Deixei o controle. Nós temos que educar com disciplina e sabendo e entendendo os limites. Deus, ele gosta de limites. Deus impõe limites. No Jardim do Éden já havia limites. Quando Deus colocava o povo de Israel para um embate, colocava limites. Olha, vai lá, guerreia, você vai ter a vitória, mas não toque nos despojos. Deus impõe limites. Até mesmo nos milagres há limites. Não é verdade? Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, havia limites impostos por Deus. Então, nós temos que andar dentro dos limites que Deus nos coloca. Isso é saúde, é proteção, né? Agora tem que ter disciplina. A minha filha mais nova, de 3 anos, a Gabriela, a nossa mais velha é a Isabela, né, de 6 anos, é um doce, ela aceita e tal, a gente insiste, ela vai. Agora, a Gabriela não. Gabriela é osso duro, aquela menina que fica firme. Ontem ela veio com uma nova para mim que eu não acreditei. Falei, filha, você tem que comer, filha, senão você vai ficar magrinha, você tem que crescer. Ela, papai,
eu não quero. Eu falei, tá bom, filha, mas só mais uma colher. Sabe aquela coisa que seu pai fica assim, mais uma colher, mais uma, filha. Papai, eu não quero. Aí ela olhou para mim firme e falou, papai, me respeita. Foi exatamente assim. Eu não acreditei, Papai, eu fiquei olhando respeita. para ela assim, falei, meu Deus, uma criança de 3 anos. Mas ela é assim. Tem dia que ela acorda, não quer trocar, tirar o pijama de jeito nenhum para colocar o uniformezinho do colégio para o colégio. Eu falei, filha, eu não vou ficar brigando. Falei, filha, quer saber? Não vou ficar batendo queda de braço com uma criança de 3 anos. Falei, filha, então você vai de pijama. E entramos ela e ela de carro no pijama. Trocou de roupa dentro do carro. Mas é assim. A gente vai disciplinando, a gente vai aprendendo, a gente vai tunindo. Mas a criança já tem um geninho forte, mas vai aprender. Tem que ter disciplina. Não sei quem foi. Não sei quem foi, né? Muito bem. Filhos, obediência e honra. E ali, quando a gente vai em Efésios, vai para o capítulo 6, do verso 1 ao 3, fala o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa sobre a terra. Alguém quer ter vida longa sobre a terra? Amém? Você quer cumprir todos os seus dias, tudo que Deus já planejou para a sua vida, o propósito dele que você carrega? Honre, obediência e honra. Honrar não é simplesmente, obedecer, é obedecer com todo o teu coração, com aquilo que você desejar obedecer. E isso é, quando você entende isso e entende que isso é a vontade de Deus, você tem bênção, você atrai bênção sobre a sua vida, você atrai saúde, você atrai longevidade para a sua vida. Amém? Muito bem, então já recordando rapidamente aqui, passamos por 3 lembranças nessa manhã, que família é um projeto de Deus, que nós não somos perfeitos, mas estamos numa jornada assim de aperfeiçoamento, sendo dirigidos por aquele que é perfeito, e somos diferentes, mas complementares. Isso é saúde para nós. Agora vamos avançar aqui para 3 práticas. Continuando aqui no nosso plano original, agora eu quero conversar com você 3 práticas que nós devemos ter. E a primeira é andar em temor. Quando nós andamos em temor, certamente você vai diminuindo, e ele vai crescendo, vai dilatando, vai tomando a direção. Não é verdade? Tem gente que tem carona que é mais motorista do que o próprio motorista, você sabe disso, né? Então, menos de mim e mais dele. Essa é uma jornada de crescimento mesmo. Ninguém nasceu perfeito, ninguém largou, quando foi disparado, deu tiro lá da corrida, ninguém saiu correndo tudo. Aliás, tem toda uma estratégia. Sabe muito bem que a estratégia de correr 100 metros é muito diferente de correr uma maratona. Tem pessoas que começam a correr a maratona como se fosse 100 metros, vai cansar ali na frente, vai morrer. Não é isso, corredor? É isso aí, tem toda uma estratégia. Então, nós temos que saber lidar primeiro com Deus, obedecendo, nos temendo a Ele, que é muito importante. Muito bom. Então, Ele planejou, Ele fez, Ele tem um plano perfeito. Busque a Deus e o Espírito Santo, Ele é o guia seguro, como diz a palavra. Lá em João, no capítulo 14, versículo 26, diz lá: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus, lhes ensinará todas, diga comigo, todas. Deus ensina desde fritar um ovo até ser rei de uma nação. Ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Olha aí, ensinará todas as coisas, porém, baseado em tudo aquilo que eu sou, disse Jesus. Tudo que eu fiz e sou. Muito bom. Então, busque a sabedoria de Deus. Certamente vocês passarão por momentos, e eu também, que nós não saberemos resolver sozinhos. E aí, o primeiro conselho tem que vir do alto. Embora estejamos juntos, um só corpo, e busquemos nos aconselhar um com o outro, mas a sabedoria maior vem dele, o conselho vem dele. Deixa eu falar uma coisa, Provérbios capítulo 11, capítulo 15 também falam que na multidão de conselheiros há sabedoria. Há ou não há? Sim, mas nós não podemos substituir essa multidão de conselheiros pelo conselho maior. O conselho maior é dele. Amém. Ele vai ter a saída. Vai ter momentos que não vai ser inteligência, não vai ser pela razão, não vai ser pela lógica, mas vai ser pela inspiração que tudo vai se resolver. Amém. Então, Provérbios capítulo 9, também no versículo 10, fala lá que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência.
Seja prudente nos seus relacionamentos, seja qual for, até mesmo no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Se a pessoa não conhece a Cristo, nós temos que ter mais cuidado ainda, né? Para não afastá-la. Você quer aproximar, mas quer aproximar afastando, não tem como. Então, tenha sabedoria, tenha prudência, porque certamente Ele vai te ajudar. E quando a gente estava falando sobre sabedoria, veio ao nosso coração, quem foi o homem mais sábio que a Bíblia nos apresentou? Salomão, né? Salomão foi um rei que ele pediu a Deus sabedoria e Deus abundou na vida dele. E lá isso está registrado lá em 1 Reis, no capítulo 3, dos versos 3 ao 14, é um texto longo, não vou ler aqui para você, mas eu queria destacar alguns pontos que são importantes. Uma primeira coisa que é interessante, antes dele começar, né, ele pedir a Deus, ele orar e pedir a Deus sabedoria, porque Deus se apresenta a ele e fala, né, o que ele queria. Naquela noite, ele fala que eles estavam indo, ele foi para... Naquele momento não existia ainda, né, o templo, ele que viria a construir, e existiam alguns altares, alguns lugares onde o povo, os reis, iam para adorar, para fazer os seus holocaustos. E naquela noite, naquele dia, na verdade, Salomão foi e ofereceu 1000 holocaustos. Ele foi abundante, ele foi extravagante na adoração dele, na entrega dele. E naquela noite, eu não enxergo isso como uma coincidência, Deus se revela a ele e pede a ele, o que você quer? E ele fala, eu quero sabedoria. E aqui, o que a gente aprende com esse texto, né? Que ele fala o seguinte, primeiro, que ele reconhece que ele era pequeno, ele só dependência de Deus. Eu não sei como que eu vou reinar esse povo. Eu quero andar nos caminhos de Davi, o meu pai, mas eu não sei como, não tenho entendimento. Como é que eu vou dar conta disso? Então, ele reconhece que ele era pequeno, que ele era limitado, e ele pede a Deus. E ele pede não em favor dele mesmo, né, porque ele queria reinar em favor do povo, para que o povo fosse próspero, que o povo pudesse viver a bênção de Deus. O foco dele não estava nele, mas estava no outro, no reino, né? A sua intenção era ajudar outras pessoas, não era para ele. E Deus se revela e não só dá a ele sabedoria, mas dá todo o resto, né? Tudo começa com essa rendição, quando você entende que você é pequeno, você não consegue, você precisa dele, mas acima de tudo, tudo começou que eu identifico aqui na vida de Salomão, porque ele ofereceu, ele renunciou, ele se entregou, né? E isso diz, né, porque tudo que Deus quer construir nas nossas vidas diz muito mais sobre as renúncias que a gente vai fazer, em ambiente familiar, muito mais. É muito mais sobre renúncia do que construção, é muito mais do que aquilo que você tem que entregar, do que você vai receber. Em ambiente de família, quando você está querendo construir uma família sólida, uma família na rocha, em Cristo, é muito mais sobre as suas renúncias, é muito mais sobre a sua entrega, porque aquilo que ele vai construir já está pronto, você precisa renunciar, se humilhar para que ele possa depositar. Isso o pastor Elinho tem falado muito aqui para a igreja, né? O que ele tem para a nossa vida, para as nossas casas, já está pronto. Eu é que preciso me preparar para receber, né? E muitas vezes vai envolver esse holocausto, né? Essa renúncia, essa entrega de todo o coração. É você. Sou eu? E então a gente falamos do primeiro ponto, né? Sobre andar em temor, você ter esse senso de temor a Deus. O segundo ponto é você coisas para praticar, andar em perdão. Você quer saber, família é esporte de contato, né, gente? Né? Não é natação, não é ping-pong, não é frescobol, é contato, é jiu-jitsu, né? Esse é agarradão lá, né? Só que para o bem, assim, só estou usando, é um esporte de contato, você vai ter intensidade, você vai ter frequência nos relacionamentos, na sua casa, né? E para que isso flua, uma primeira coisa que você tem que entender é que você tem que andar em perdão. Porque as pessoas têm velocidade, as pessoas têm jeito, as pessoas são diferentes. A gente já falou sobre isso, você tem que recordar isso, mas é importante você ter essa atitude de perdão. Independente se a outra pessoa te pediu perdão ou não, porque ela pode ser que ela nem perceba que ela te feriu. E você vai ter que assumir esse andar em perdão. Isso não é fácil, mas isso é possível. Quando você se coloca na presença de Deus, você se coloca diante dele, Senhor, eu decido andar em perdão, não vou deixar raízes de amargura vir no meu coração, falta de perdão, eu decido andar em amor e em perdão todos os dias. Porque é isso, as pessoas que têm mais chances de te magoar são as pessoas que estão perto. Sem dúvidas, talvez a pessoa que mais magoou o Rodrigo sou eu, porque pela intensidade do nosso relacionamento, pela frequência, por tudo, né, os nossos desafios,
Eu tenho, porque, primeiro, eu tenho expectativas a meu respeito, e às vezes eu não conheço todas essas expectativas, e às vezes eu não tenho a menor possibilidade de suprir todas elas. Né? Então, andar em perdão é fundamental, é uma decisão, é uma decisão de dia a dia. E eu queria fazer aqui um exercício com vocês. Quem está perto aí da família, olha, você vai ver que não dói tanto, vai falar assim, ó, eu errei, me perdoa. Aproveita aí. Se você não está com alguém da sua família, aproveita o irmão aí do lado e fala, eu errei, me perdoa. Viu? Não foi tão difícil. Foi muito difícil, gente? Dá para fazer, né? E lá, eu amo o Salmo 139, que fala, né, dos versos 23 e 24, fala o seguinte, ó Deus, examina-me e conhece meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado, algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes você não vai ter capacidade de enxergar todos os seus erros. Muitas vezes você está tão cheio de si, tão, né, orgulhoso, tão orgulhosa, tão, né, enorme, que você não percebe que o erro está com você. Né? E às vezes a pessoa está te dando aquele feedback, te dando, e você está tomando aquilo como ofensa, né? E não entendendo que às vezes é Deus mesmo que está querendo te tratar. E você não está aberto para isso. Né? E quando você faz essa oração de verdade, né, como o Davi fez, né, de Senhor, sonda, eu não tenho capacidade de enxergar aqui todas as minhas falhas, eu não tenho capacidade de enxergar as motivações realmente interiores. E quando Deus traz essa sondagem, essa sonda aqui, né, que te vira pela metade, você que estava todo cheio de si, vê que você é desse tamanhinho, tão falho, tão carente da graça dele, do amor dele. Né? E é maravilhoso porque quando você realmente se abre, isso traz uma oportunidade para você crescer, para você mudar e para você restaurar, recomeçar. Né? E isso não precisa ser um grande momento na sua vida. Se você colocar essa rotina, né, de Senhor, sonda o meu coração. Sabe? Ele só quer um espaço, ele só quer que você fale, que você convide ele. Ele só quer essa oportunidade, que você, Senhor, sonda o meu coração, me mostra o que eu não consigo enxergar. Eu acho que eu estou tão certa, ou tão certo, mas ele consegue, ele vai trazer aquele espelho, sabe, da verdade, que você se olha ali e você fala, caramba, e você só consegue chorar. Você fala, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Para minha casa, para minha família, eu preciso de Ti. E isso é maravilhoso, você entender isso, né? Que você tem o Espírito Santo, que te sonda, que te conhece, que não te acusa, mas, pelo contrário, Ele quer te fazer crescer. O objetivo de Deus é que você cresça. Que você cresça. E crescer vai exigir de você atitudes, novos posicionamentos, né? E andar em perdão é isso, é um deles. Amém? Muito bem, então, andar em temor, andar em perdão e agora andar em amor. Isso. Andar em amor. É uma sequência. Quando nós tememos a Deus, nós conseguimos, somos afeitos a perdoar. E perdoando, nós vivemos como Deus espera que nós vivamos. Ele é amor, gente. E a igreja também deve ser amor nesse mundo. Deve ser amor. Você deve ser amor na sua família. Deve ser amor no contexto de relacionamento que você vive. Né? Amor é o elo perfeito. Quantos creem nisso? Amor é o elo perfeito. Ele é o amor. Então, ele é o elo perfeito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, depois você vê lá, né, fica como dever de casa aí, tem toda um discurso, né, toda uma regra, toda uma sequência dizendo o que é o amor. O amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor ele ama, o amor não é do meu jeito, mas é do jeito dele. Esse amor não é o amor. Eu não tenho que amar a Djanira da minha forma, eu tenho que amar como ele me ensina e como nós nos relacionamos, como nós aprendemos a nos amar, não é verdade? E isso envolve, e o Espírito Santo vai te ajudando, envolve você não somente no nível, digamos, mais macro, mas no nível mais de detalhes, né? Por exemplo, você não pode deixar de elogiar. Mulheres gostam de elogio, maridos. Eu sou muito observador, quem lidar comigo diariamente sabe disso. Eu vou ali naquela ponta, pego naquela vírgula, eu sou muito observador. Então, quando ela corta o cabelo, a igreja pode ser 2 dedinhos, mas eu observo. Amor, você cortou o cabelo.
não é verdade? Pintou as unhas e tal, botou um brinco diferente. Elogie, observe. Só de você observar já mostra, já coloca que você está com atenção sobre, né? Então, isso é importante. Aliás, aproveitando, você está linda hoje. Você é linda, mas hoje você está brilhando. Graças a Deus, né? É muito bom. Nós temos que cultivar. É um cultivo mesmo, né? Todos nós gostamos de elogios, uns mais, outros menos, mas todos nós precisamos de ouvir. Por mais que você saiba, por mais que eu saiba, por mais que ela saiba também a meu respeito, é importante ouvir, né? Já te disse que te amo hoje, pastor Hélio. É assim, nós também, entre pastores, falamos isso. Ele tem cultivado isso entre nós. É muito bom. Então, frases que denotam os relacionamentos. Isso vai cultivando, vai aumentando. Mas também tem frases que denotam, né? E eu, como observador, detonam, né? Detonam, desculpa. Obrigado aí, viu, auxiliadora? Detonam os relacionamentos. Eu me lembro que quando nós estávamos no início do namoro, nós temos uma amiga em comum. E ela, saindo, né, para almoçar, jantar, não me lembro, a gente estava fazendo uma programação conjunta, e aí eu encontro com a fulana, tudo bem? Cara, quando eu chego próximo a cumprimentá-la, o que houve aí no seu rosto? Ela, Rodrigo, não acredito, eu passei tantas maquiagens, tanto blush, tanto não sei o quê, para tampar essa ruga aqui. Então, nós não podemos fazer assim, né? Nós temos que saber nos colocar no momento certo, do jeito certo, e saber filtrar também. O Espírito Santo é o melhor filtro que existe. Amém. Querido, se você está inseguro, se você está quente, tal, sai de cena, recua, tenha um a sós com ele antes de você entrar de novo, porque a sua casa não é ringue, a sua família Amém. Não é lugar de Amém. Disputa, mas é lugar de conciliação, é lugar de restauração, de união, e sendo exemplo também. Então, o pastor Hélio tem, né, nos últimos meses aí, ele tem falado, né, aquele quadro que ele já colocou mais de uma vez, duas, eu acho, eu penso, eu quero, eu vou fazer do meu jeito. Nós não podemos ser assim. E dentro de casa nós aprendemos, ali é o nosso laboratório primaz. A casa, a nossa residência, o nosso contexto familiar é o nosso verdadeiro laboratório, porque lá você é real. Lá é você, gente como a gente, lá você é você mesmo, não é verdade? Lá você não tem máscara, lá você não tem nada, você é você. Maquiagem. Você é você, do jeito que você é, do jeito que você criou e do jeito que você tem se formado. Então, ali, como a Janira já colocou antes, é o lugar dos embates, é o lugar da lixa grossa, da lixa fina, é o lugar do ferro que afia mesmo, é ali, não é? Mas ali você não pode, é ali que você vai aprendendo que você não é do teu jeito somente, que não é sempre o que você quer. Você pode estar cheio de razão, mas a forma como você colocar vai detonar tudo. Você perde completamente a razão. É importante que nós venhamos a ganhar, né, com Deus. Né? Não só, né, entender que, às vezes, você está com a razão, você tem uma coisa que precisa ser tratada, precisa ser falada, mas a sabedoria de Deus entra quando você entende que não é só o que você tem que falar, mas o como você falar e o momento, o quando. Né, tão importante como o que você vai falar, o como e o quando você vai falar. Se a situação você está vendo que já está quente, para que você vai soltar mais uma brasa? Né? A palavra fala que, né, se você bota mais fogo na fornalha, o que vai acontecer? Vai incendiar. Agora, se você, né, você coloca água fria ali, você tira, né, o fogo, vai apagar. Então, essa é a sabedoria, né? Você saber não só o que você precisa fazer, o como você fazer, mas quando. E o Espírito Santo, ele te guia nisso, né? Ele prepara o ambiente. Quando você convida ele, Senhor, olha, eu não sei nem por onde começar, mas, Senhor, vai preparando os corações, eu tenho que dar essa notícia, eu tenho que preparar isso, aquilo. E quando você pede para ele ir preparando, ele é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele consola, ele instrui. Então, ele tem primazia. E quando você dá essa liberdade, você convida ele para a situação, você convida ele para trabalhar, para atuar junto com você, isso é maravilhoso. Você vê o milagre, você vê a mão, o favor, a graça de Deus em todas as coisas. Isso não só na sua casa, mas em situações, até às vezes, do seu trabalho. Decisões, coisas, informações. Quem não tem que passar aqui por conversas difíceis? E às vezes você não sabe por onde começar. Eu sempre assim, me ajuda, me coloca as palavras certas, prepara o ambiente. E assim, é maravilhoso você testemunhar, você ver o agir de Deus. Mesmo, né, em situações que, teoricamente, não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver, porque se diz respeito à sua vida, tem tudo a ver. Ele quer se envolver.
ele tem interesse, ele é o teu pai, ele quer saber de tudo, ele quer te ajudar em tudo, ele é o teu conselheiro, ele é o mestre. E quando você convida, faz toda a diferença, né? A diferença é quando ele entra no jogo. E aí a gente queria trazer aqui, fazer uma proposta, né? O pastor Hélio tem falado sobre isso, né? Que o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu vou fazer, isso detona relacionamentos, né? Isso detona a família, quando uma pessoa se coloca nesse lugar de vai ser do meu jeito. E a gente queria propor aqui uma coisa diferente. O que você acha? Propor que você se pergunte para a pessoa, o que você acha? O que você pensa? O que você gostaria? Vamos fazer juntos? E isso vai gerando um ambiente muito mais saudável, de união, de amizade, porque muitos acabam até se envolvendo intensamente, mas perdendo a amizade. Já reparou isso? Então é importante nós caminharmos amigos sempre, um ao outro. Então pergunte, ao invés de falar assim, o que você acha? O que você pensa? Né? Posso estar cheio ali, já pronto com o meu contexto, minha inteligência, a minha forma, mas você pode dar uma vista aqui? De repente você tem algo novo para acrescentar que eu não consigo entender, que eu não estou enxergando. Né? Lembra que a gente... Pode ir. Não, lembra que a gente falou uma coisa para lembrar, que somos diferentes, mas somos complementares? Quando você convida alguém para participar, especialmente na sua casa, você tem chance de engrandecer, de crescer o seu plano, a sua ideia, a sua proposta, porque você vai acrescentar visões que você não tem. Né? E isso é maravilhoso. E Deus usa, como o Rodrigo também falou de um outro verso, né, que na multidão de conselheiros há sábia direção, há sabedoria. Né? Quando você tem, né, pessoas que estão ali no mesmo propósito e eles têm um interesse, porque quando na sua casa, todos têm interesse que todos fiquem bem. Né? Pode até ser que uma pessoa não esteja nesse espírito, mas ela vai ser compungida a entrar nisso. Então, quando você coloca, né, se esvazia, não é o que eu acho, não é o que eu penso, o que eu quero, mas o que vocês pensam, o que você acha, né? E é óbvio, você tem que ter uma direção, mas quando você convida, você tem mais chances de crescer o seu plano, a sua proposta ficar melhor, porque você tem chance de tirar os seus pontos cegos, né? E isso é muito maravilhoso. Com certeza. Então, queridos, nossa proposta hoje, nessa manhã, já estamos terminando a nossa reunião, era de compartilhar com você 3 lembranças e 3 práticas, que isso possa te ajudar a você caminhar cada vez melhor, caminhar sobre o solo firme e caminhando pela fé. Muitas vezes você vai ter desafios à frente, envolvendo famílias, que família é desafiador mesmo, mas você vai vencer. Você tem o ajudador, o perfeito contigo, você tem o guarda de Israel com você, segurando, guardando e te instruindo em todas as coisas. E quando você tiver a sabedoria de recuar e fazer perguntas como essas, você certamente vai poupar muita energia ruim, muita coisa, né, muitas desnecessidades, muitas situações que poderiam te machucar ou machucar a outros. E você vai ser saúde para outro. E a tua casa vai ser uma bênção, já é uma bênção. Amém. É verdade? Amém. A sua casa já é uma bênção, porque você se posiciona com relação à palavra. Eu gostaria que você colocasse de pé. Nós vamos orar. Eu gostaria de orar por você, pela sua casa. Amém. E que você, nesta manhã, possa, de repente, durante essa oração, o próprio Espírito Santo vai te lembrar de pessoas. Ele vai te lembrar de vidas que talvez você não esteja em contato há muito tempo com ela. Mas que Deus quer promover novamente esse contato, essa comunicação, esse elo, e você vai conseguir ser bênção, ser luz, ser sal no meio da sua casa, do seu lar. Pai, nós te amamos, Senhor. Nós declaramos nesta manhã a Tua vida sobre as nossas casas. Amém. A Tua vida abundante sobre os nossos corações, sobre nós também. Como temos a aprender contigo. Nessa jornada da vida, Senhor, quanto mais caminhamos, quanto mais tempo passa, nós entendemos e percebemos que quanto mais precisamos do Senhor, quanto mais precisamos da Tua sabedoria, precisamos, Senhor, como Salomão falou, de tudo que ele podia pedir. Ele pensou no próximo, ele pensou no povo, ele não pensou em si mesmo, ele não pensou somente em ser o rei rico, abastado, não, mas ele pensou nas necessidades, em como instruir e guiar o povo, e isso agradou o teu coração. Que nós possamos também nos preocupar uns com os outros, Senhor, antes de nos preocuparmos com nós mesmos.
Entendemos que ao invés de sermos felizes, ao fazer o outro feliz, Senhor, somos mais realizados, mais do que realizados. Pai, nós declaramos nesta manhã, uma manhã de estabelecimento, de uma nova cultura, de repente, de um novo jeito de lidar, um estabelecimento, Senhor, de uma nova plataforma dentro dos nossos lares, Pai, porque declaramos que as nossas casas são abençoadas, o Senhor está lá conosco, através de nós também, portanto, cremos que aonde o Senhor está, aí há abundância de vida, abundância de amor, abundância de alegria, abundância de paz que excede todo entendimento. Senhor, seja com os nossos lares, Pai, em nome de Jesus, Deus, afasta toda inimizade, afasta toda divisão, afasta toda discórdia, Pai, tudo aquilo que tem trazido derrota, tem procurado minar relacionamentos, Deus, afastar pessoas, pais e filhos, filhos de pais, maridos e esposas, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que a vitória, ela é tua, Senhor, a vitória, ela é tua, ela já foi consumada. Tudo que nós precisamos fazer, Deus, é fluir nessa vitória. Vem através de nós, Pai, disciplina-nos a nós em primeiro lugar, nos coloca, Senhor, num momento, num estado de reposicionamento, como é a proposta do tema desse ano, que nós possamos nos reposicionar em Ti, Senhor, seremos maiores e melhores, e faremos aquilo que o Senhor, do Teu jeito, entendendo que do Teu jeito é melhor, no Teu tempo é melhor, no Teu modo também. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa as nossas casas, em nome de Jesus. Nós declaramos famílias abençoadas, curadas e transformadas, e também salvas. Aralabá, salvas, Senhor, através do nosso exemplo, através do que nós temos vivido contigo. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Deus te abençoe.